Quem me salvou? Olá, Ana, esse relato não terá nomes. É um moço que nos conta. Estávamos eu e minha mulher jantando em um restaurante que em 1584 era uma antiga quinta que produzia café, onde tem um solar, uma capela, uma senzala, um cais privativo, um aqueduto, um chafariz, uma fonte e um alambique. Bem no meio do jantar, começou uma apresentação de maculelê, capoeira e dança afro, com bailarinos vestidos de orixá. Eu achei lindo, a minha mulher também. Quando nós estávamos indo embora, no estacionamento, eu não achava as chaves do carro. Então resolvemos ligar para o disque-táxi do telefone do restaurante para ir em casa pegar a chave reserva. Para ir até em casa e pegar a chave reserva. Nessa época não existia celular, imagine Uber, né? Quando voltamos para o restaurante, não tinha mais ninguém. Quando íamos voltando, apareceu uma mulher negra correndo com as roupas muito antigas, rasgadas, com os olhos arregalados e chorando, desesperada, falando num idioma que eu não conheço. E de repente sumiu. Nós saímos correndo para o estacionamento e ouvimos barulho de bombas ou tiros, eu não sei. Quando reparamos, o carro não estava mais na vaga e não tinha mais lâmpadas elétricas. Só velas acesas iluminavam o caminho. Minha mulher começou a chorar, começou a rezar. Foi quando um homem negro, bem velhinho, apareceu atrás de nós. Foi o maior susto. Foi o maior susto com a voz dele que já foi falando. Suncê viu a negrinha? Ela correu pra lá, pra onde Suncês veio. Ela matou o feitor e eu tenho que ajudar ela. E ele sumiu na nossa frente. Você viu isso? Será que colocaram alguma droga no nosso vinho? Que loucura é essa que tá acontecendo? Falei, pegando na mão da minha mulher e saímos correndo. Deu uma trovoada bem forte e do céu apareceu a imagem de um homem negro com roupas brancas azuladas, com um cajado de ouro numa das mãos e soprou uma fumaça branca e ficando como se estivéssemos fazendo com que como se estivéssemos dentro de um nevoeiro. E quando essa neblina se dissipou, nós vimos que o sol vinha raiando e o carro estava na vaga onde paramos, com a chave enfiada na tranca da porta. Não pensamos duas vezes, me piquei a mil dali. Agora, o que foi aquilo? Quem souber, comente. Obrigado por ler meu relato, um forte abraço. Eu quero mais detalhes. Em que ano isso aconteceu? Em que restaurante isso aconteceu? Onde fica esse restaurante? Sei lá, vocês foram para outra dimensão, vocês foram para o passado. E por que o título do relato é Quem Me Salvou? Porque vocês foram salvos de quê? Parecia... Então, poderia até dizer que foi uma impressão, né? Que a moça passou correndo, chorando e tal, que poderia ser uma impressão do momento em que ela matou o feitor lá e tal. Mas aí vem esse senhor e interage com eles. Ou, na verdade, não seria com eles diretamente, mas com alguém que eles estavam no lugar de alguém que naquela época estava lá. E aí esse senhor falou com essa pessoa que estava lá na época, não exatamente com eles, mas como apareceu, eles tipo, pá, spawnaram lá na época. E o senhor falou com quem estava ali no momento, né? Mas que não era eles, ou era eles de outra encarnação. Não sei, gente. E aí eles vê que o carro não tava. Então parece que eles foram um pouco lá para a época que isso aconteceu. Ou isso estaria ocorrendo em outra dimensão, ou outro tempo e espaço. Também foram para o passado. E aí depois desse clarão, será alguma coisa
Seria um deus, uma entidade que permitiu que eles vissem isso, mas por quê? Porque ela deu uma trovoada bem forte e do céu apareceu, ou no céu, eu não sei, apareceu a imagem de um homem negro com roupas brancas azuladas, com um cajado de ouro em uma das mãos. E aí ele soprou uma fumaça branca que deixou eles tipo no meio de um nevoeiro, e aí quando esse nevoeiro se dissipou, o sol já estava raiando, ou seja, passou porque eles foram jantar nesse lugar, não é? E para passar um tempo o sol nascer, eles ficaram perdidos, teve um lapso de tempo. Porque tudo isso deve ter acontecido que em um minuto, poucos minutos. Mas de repente, de um horário de jantar, o sol já estava nascendo, eles tiveram um lapso de tempo aí. O que aconteceu? Eu só não entendi por que salvou. Porque eu não... Enfim, mais interessante. Só que gostaria de saber mais detalhes. Uns mais curtos aqui. Vamos ver esse daqui, ó. As 7 mortes. Olá, assombrados. Como de costume, meu nome é Fulana. Tenho 20 e poucos anos e gostaria de compartilhar com vocês o meu primeiro relato. É um relato curto, não é assombrado, mas é no mínimo curioso. E eu gostaria da opinião de vocês. Já aviso que sou um livro de histórias assombrosas, coisas que aconteceram comigo mesma. Em breve estarei mandando as mais interessantes. Já aviso que também não terá nomes e, se houver, estará devidamente trocado. Pois bem. Ai, peraí. Ah, tá. Tá, peraí. Aquelas coisas antes que eu esqueça. Pronto, anotei aqui. Tá, vamos lá. Continuando aqui. Os nomes são trocados. Pois bem, eu moro numa pequena cidade de Minas Gerais, contando com seus... contando com seus 8 ou 9 mil habitantes tem a cidade. Começou a crescer somente em 2016. Ainda há uma arquitetura de como era a cidade antigamente, que está perdendo espaço com as construções, ganhando um padrão cada vez mais sofisticado e chique. Sem mais enrolação, vamos ao relato, se bem que eu acho as construções antigas muito mais sofisticadas e chiques do que as atuais. Eu acho muito lindo aqueles prédios antigos, aquelas casas antigas, né, que tinha muito mais detalhe, as escadas, as janelas, eu amo. Bom, continuando. Pode ser apenas uma coincidência sinistra, mas há alguns anos eu já venho reparando que quando morre uma pessoa na cidade, seja mulher, homem, adulto ou criança, mais 6 pessoas morrem ao longo do mês, até que se complete 7 mortes. Quando morre alguém e o funcionário da igreja matriz vai anunciar o local do cortejo fúnebre, é comum ouvir o Zé Povinho da rua num burburinho só, contando como morreu, onde morreu e até compartilhando as fotos e os vídeos que eles mesmos fazem quando acontecem acidentes fatais. Gente do céu. E nesse grupo de pessoas sempre vai ter um infeliz cheio de si pronunciando a seguinte frase: nossa, fulano morreu. Agora só quando inteirar 7 pessoas para parar de morrer gente. E, gente, seja qual for o bairro, o estabelecimento, a pracinha que você tiver, na hora do anúncio, sempre vai ter uma pessoa que acaba pronunciando essa frase. Sempre. O que, na minha opinião, soa como um decreto infeliz cada vez que eu ouço. O mais curioso é que os antigos dizem que para cortar esse ciclo vicioso, basta as pessoas não ficarem afirmando e reafirmando que mais 6 pessoas vão morrer.
O que, na minha opinião, é sensato, visto que a gente atrai tudo que a gente emana, não é? Desde já peço desculpas se houver algum erro de ortografia. Comentem se vocês já ouviram falar de alguma situação parecida. Eu desejo a todos uma ótima semana ou final de semana e fiquem todos com a paz de Jah. Gratidão. Um beijo para você, muito obrigada. Ah, é? E realmente acontece isso mesmo? E agora? Será que acontece devido a galera ficar falando e esperando as mortes? Ou existe algum tipo de maldição na cidade, ou sei lá o quê? Ou seria coincidência? Sei lá, será? Mais beijinhos aqui no pessoal. Vamos lá. Fui uma maledite sem perceber e paguei o preço. Desde a 8ª série, eu era apaixonada loucamente por um rapaz. O nome dele era Lobo Solitário. E ele era tido como o rapaz mais difícil de se ter qualquer proximidade no nosso grupo de amigos. A minha amiga, a Rin, até disse que eu ia morrer sem conseguir sequer um beijinho dele. Eu chorei horrores, eu fiquei muito desapontada, mas prometi para mim mesma que eu ficaria com ele. Alguns anos se passaram e entre os meus 14 e 17 anos, eu consegui ficar com ele. Como? Eu fui na frente de um espelho à meia-noite e disse: Senhor da dimensão dupla, ouça meu apelo. O lobo solitário será meu, mesmo que eu seja a única mulher da vida dele. Nem que eu seja isso, talvez mesmo que eu seja, ou nem que eu seja a única mulher da vida dele. Bom, em menos de um mês, estávamos namorando, mas não valeu a pena. Não parecia real. Rompemos e ele caiu em depressão profunda. E até hoje eu me culpo por isso. Fiz uns feitiços de progresso e libertação para ele e fiquei sabendo que ele superou a depressão. Fez faculdade, arranjou emprego, mas é solteiro. Ele ainda está solteiro. Eu não queria ferrar com a vida dele, eu só queria poder demonstrar tudo o que eu sentia. E fui consumida pela ganância de tê-lo comigo. Se arrependimento matasse. Ana, a partir daqui os... Ah, não, agora é... Esse daqui é outro relato. Então, foi esse pequenino relato aqui. Então, sempre, assim, muito cuidado quando for fazer magia envolvendo outra pessoa, né? Qualquer coisa para outra pessoa envolvendo, fazendo com que a outra pessoa isso, que a outra pessoa aquilo, que interferindo no querer ou em alguma coisa de outra pessoa, né? Mas vamos ao tipo ao vivo de hoje, que é este relato aqui, Hotel Assombrado. Alguém me pediu sobre casa, coisas assombradas, então aqui, ó, Hotel Assombrado, será? Pode tomar água no unicórnio. Vamos lá. Todos os nomes estão trocados, inclusive o meu. Olá, Ana, Matheus e Assombrados, me chamo Fulana. Tenho 20 anos e sou de Foz, no Paraná. No Paraná. Segue minha pequena coletânea de mini relatos que se passaram no hotel onde eu trabalho. No ano passado, eu finalmente consegui o meu primeiro emprego em um hotel novo aqui na cidade, chamado, o nome tá trocado, tá bom? Hotel Top. Deixa eu só abrir pro Rabinho aqui para ele me dar paz. Só um pouquinho, dá licencinha, tá? Eu já volto. Vai, Rabinho, vai. Pronto, voltando aqui. Então, trabalhei aqui num hotel novo aqui da cidade chamado Hotel Top. Não é esse o nome, tá bom? Só para dar um pouco do contexto a respeito do lugar, o hotel foi inaugurado em abril de 2019. Antes dele já tinha um prédio ali que costumava ser um hostel com uma péssima reputação. Os hóspedes ficavam lá de semanas a meses. Deixa eu só ver aqui como que tá. Tá, beleza.
Os hóspedes ficavam lá de semanas a meses, e além de alguns trabalhadores do governo, também ficavam muitas pessoas de caráter suspeito. Boatos dizem que pessoas já foram até mortas lá dentro, já que o bairro onde o prédio fica também não é lá muito seguro. O prédio foi todo reformado para a abertura desse hotel. E agora, ao invés de 3 andares, tem 7, com 4 novos andares. Eu fui contratada lá como recepcionista em agosto de 2019. Eu peguei o turno da manhã, começando às 7 e saindo às 3. O turno mais movimentado de todos. Vou explicar rapidinho como funcionam os turnos. Além de minha além da não sei o que, além de minha, não sei o que, na parte da manhã, além de mim, acho que é isso, além de mim, na parte da manhã, tem também outro recepcionista que entra das 6 às 2, no turno da tarde. O primeiro entra das 2 às 10 e o outro das 3 às 11. Para assim ninguém ficar sozinho atrás do balcão, sabe? E por último tem o recepcionista da madrugada. Ele é o único que fica sozinho durante o turno. Ele fica das 11 até as 6 da manhã. E demais, nós temos um, e demais nós, não sei, temos um folguista que fica das 11 até as 6 da manhã. E não, peraí, eu tô confundindo. E de mais nós, eu não sei o que eu tava. Temos um folguista que, quando não vem cobrir a folga de alguém, entra às 10 da manhã e sai às 6 da tarde. Enfim. Acho que é ademais, não sei, temos um folguista. Bom, no primeiro mês lá, eu tinha um colega que trabalhava lá desde abril. Ele saiu 2 semanas depois que eu entrei devido a problemas na vida pessoal dele. Ele foi o primeiro a me contar que já viu coisas no hotel, mais especificamente nas escadas que iam da copa fria até a sala dos fundos. Ele estava voltando do intervalo quando viu uma sombra negra descer as escadas indo em direção a ele. A sombra parecia tão sólida e real que ele ficou esperando a sombra se aproximar dele. O cérebro dele ainda não tinha entendido que aquilo não era normal. Mas o vulto só andou até perto do bebedouro à sua frente antes de desaparecer como fumaça. Ele saiu correndo de lá bem rápido. De acordo com ele, isso aconteceu mais ou menos 1 semana antes de eu entrar. O segundo que viu algo de estranho lá foi o rapaz da manutenção. Ele disse que estava na sala de descanso durante o seu intervalo quando a luz de fora da sala acendeu, só deixando claro que, fora as luzes da recepção, do espaço do café da manhã e dos quartos, todas as luzes do hotel funcionam através de sensores de movimento. Mais uma coisa importante que vocês precisam saber é que todas as trancas das portas são automáticas. Você precisaria de um cartão específico para abrir tal porta. Nós, funcionários, temos cartões mestres que são programados para abrirem as portas das quais necessitamos para trabalhar e a sala de descanso. Exemplo, não sei, o cartão dos recepcionistas abrem todos os quartos e o depósito de bagagens. O cartão das camareiras abrem os DMLs e os quartos. O da governanta abre os DMLs, os quartos e a sala da governanta. O do rapaz da manutenção abre os quartos e a sala de manutenção. O único que tem o verdadeiro cartão mestre é o gerente. O dele abre qualquer porta. Nossa, quantas pessoas podem entrar nos quartos? Mas vamos lá. Voltando à história, ele viu a luz de fora da sala acendendo e um vulto passando, indo em direção à sala dele ou a da governanta. De primeira, ele pensou que fosse o gerente, pois além dele e da governanta, mais ninguém tem acesso àquelas 2 salas e a governanta raramente desce ali, ficando a maior parte do tempo com as camareiras nos andares de cima. Ele não estranhou muito e voltou a fazer o que estava fazendo. Não demorando nem 2 minutos depois disso, ele ouviu a governanta conversando com o gerente no corredor ao lado, antes dos dois juntos entrarem na sala de descanso. Sem entender nada, ele os cumprimentou e saiu dali, indo olhar as 2 salas que permaneciam com as portas fechadas. E isso o deixou encucado. Em nenhum momento ele viu o vulto voltar.
Sem falar que se fosse outro funcionário, ele não teria para onde ir. A pessoa teria que dar meia volta e de novo passar na frente da sala de descanso. De acordo com ele, isso aconteceu em julho e ele não viu mais nada desde então. A próxima a presenciar algo estranho foi a camareira do último andar. Isso foi em setembro. Meu colega ainda estava trabalhando lá quando ela apareceu pálida na recepção, pedindo alguma coisa para ele. Eu não prestei muita atenção, pois como era novata, estava fazendo algumas coisas que o gerente havia me pedido, mas pelo que eu consegui ouvir, ela estava perguntando o nome de um hóspede de um respectivo quarto lá. Não ouvi qual foi a resposta antes dela sair de lá ainda mais pálida do que antes. Na época, eu tirava o intervalo junto com as camareiras, então acabei por ouvir o que aconteceu. Pelo que ela contou, ela estava fazendo a saída. Significa que o hóspede já tinha saído do hotel, do quarto 705. Tinha acabado de entrar e começou a tirar os lençóis da cama. O quarto é um triplo, então possuía uma cama de casal e uma beliche em cima. Tinha uma cama de casal e uma beliche em cima, por isso ela começou pela beliche. Subiu, bateu os lençóis e as fronhas, caso o hóspede tivesse esquecido algo, né? E jogou tudo no chão. Então desceu, bateu os lençóis da cama de casal, tirou os travesseiros e depois de confirmar que não tinha nenhum pertence pessoal do hóspede ali, jogou as toalhas e os lençóis da beliche e enrolou tudo usando o lençol da cama de casal e colocou tudo em seu carrinho, mas assim que ela virou de volta, notou um papel em cima da cama. Ele estava dobrado, como se tivesse acabado de ser colocado ali. Despreocupada, ela pegou o papel e abriu para ver o que estava escrito. Era normal alguns hóspedes deixarem bilhetinhos agradecendo o trabalho da camareira e às vezes deixavam até gorjeta. No papel estava escrito assim: "Que Deus te abençoe, com amor, Rogério." Só tinha essa frase escrita no papel em uma grafia bagunçada. Ela disse que sentiu todos os pelos se arrepiarem. Aquele era o nome do pai dela, que havia falecido de câncer em julho. Achando que era só uma coincidência, ela rapidamente pegou o elevador para a recepção e perguntou ao meu colega se a pessoa que tinha se hospedado naquele quarto tinha aquele nome. Mas depois de olhar o histórico de uma semana daquele quarto, nenhum Rogério ou acompanhante com tal nome havia ficado ali. Ela começou a chorar depois que terminou de contar. Com frequência, ela relatava para nós que não gostava de limpar os quartos daquele andar, pois sempre ouvia um cantarolar e assobios quando estava lá sozinha, sempre sentindo como se tivesse alguém observando. Ela chamava uma outra camareira para fazer companhia para ela quando isso acontecia. A minha explicação para esses barulhos é que os quartos não têm uma acústica muito boa, sabe? E provavelmente eram causados pelos hóspedes em seus quartos. Não tem explicação para o bilhete. Depois que o meu colega saiu, entrou outra pessoa em seu lugar. O novo recepcionista se chamava Michael. E ele rapidamente fez amizade comigo e com o folguista, Pablo, que frequentemente dividia o turno com a gente. Em algum dia de outubro, ouvi uma conversa que eles estavam tendo com o rapaz da manutenção. Eles conversavam a respeito do hóspede satanista, que estava hospedado no apartamento 305 e tinha saído no dia anterior, que foi a minha folga. Quando eu perguntei sobre quem eles estavam falando, os dois ficaram surpresos que eu não sabia quem era o satanista. De acordo com o Pablo, era um senhor muito estranho, de barba colorida, que já estava hospedado há pelo menos 4 dias no hotel. Ele havia entrado de madrugada e só foi embora no dia anterior às 2 da tarde. As camareiras não gostavam de limpar o quarto dele, pois quase sempre havia algum símbolo estranho desenhado ou no chão ou na porta do banheiro com uma espécie de pó colorido. Eu achei estranho que eu não tinha visto em nenhum momento dos outros dias. Eu sempre tive uma memória muito boa de associar nomes ou rostos a certo quarto, mas lembraria se tivesse visto um senhor de barba colorida andando pelo hotel.
Enfim, nesses 4 dias que ele ficou hospedado, muitos hóspedes que estavam hospedados no mesmo corredor que ele reclamavam de muito barulho no corredor, de passos e portas batendo durante a noite. O que são relativamente reclamações normais. Quando temos esses tipos de reclamações, checamos as câmeras da noite anterior para localizarmos os hóspedes que estão fazendo barulho, para tentarmos falar com eles sobre o assunto. E como eu não tinha visto esse hóspede em momento algum e não tinha ouvido esse tipo de reclamações, Michael me disse que sempre que checava as câmeras, não tinha nada no corredor. As luzes acendiam sozinhas, mas ninguém saía ou entrava nos quartos. Não havia portas batendo. Eu tinha chegado em um ponto que eu não estava mais acreditando neles. Até que o Pablo me contou o que aconteceu no dia anterior, em que eu não estava. No hotel, nós temos uma regra, que o check-out, a finalização da reserva do hóspede, deve ser feita até às 11 horas da manhã, pois novos hóspedes chegarão às 2 da tarde. Como não temos muitas camareiras, elas precisam de tempo para limpar todos os quartos até lá. Deu meio-dia e o hóspede ainda não havia saído, ou não comunicou à recepção a respeito do atraso. Nós subimos nos quartos para ver o que estava acontecendo, e foi o que Pablo fez no dia anterior. Esse hóspede do 305 não tinha feito check-out ainda, e quando deu 12:30, ele subiu no quarto para ver qual era a situação do homem. Ao chegar lá, ele bateu na porta e, depois de não obter qualquer resposta, ele entrou no quarto. O hóspede já havia ido embora. O quarto estava vazio e isso não é comum. É até que normal os hóspedes irem embora sem fazer o check-out, mas não recomendamos que façam isso, pois muitas vezes eles precisam acertar a conta do quarto, né? Como o Pablo sabia que não tinha nada para aquele hóspede acertar, ele deu de ombros e fechou a porta. Mas ao se virar, ele notou um papel no chão atrás dele. Ao pegar, notou que tinha um símbolo duvidoso desenhado no papel. Ele ia colocar o papel no bolso para mostrar para o Michael, mas ao ouvir algo batendo dentro do quarto vazio, ele o deixou lá mesmo e saiu correndo. Uma vez de volta na recepção, ele foi olhar as câmeras para ver de onde tinha saído aquele papel. Vendo as gravações, ele notou que assim que ele abriu a porta do quarto, o papel passou voando por cima de sua cabeça e caiu no chão atrás dele. Como se o papel tivesse sido colocado em cima da porta, sabe? E aí eu vi a gravação e parcialmente acreditei neles. Mas depois eu confirmei com a camareira do andar dele. Ela teve que limpar muitos símbolos estranhos no quarto e sempre rezava um Pai Nosso antes e depois de entrar naquele quarto. Ela também disse que no dia que ele saiu, quando ela foi fazer a limpeza do quarto, dessa vez o símbolo estava desenhado bem grande no lençol da cama. Depois disso, fui eu que comecei a presenciar coisas sem explicação lá. A maior parte aconteceu em novembro. A primeira foi quando eu estava usando o elevador. Estava indo do 7º andar ao térreo. O elevador não parou em nenhum momento do trajeto, mas assim que ele chegou no 5º andar, comecei a ouvir um assobio dentro do elevador. De imediato pensei que fosse alguém do lado de fora, mas o assobio continuou, sabe? Até eu chegar no 2º andar, quando parou da mesma maneira que começou. Eu estava sozinha no elevador e a única explicação que eu tinha para aquilo é que a pessoa teria que estar ou dentro do elevador comigo ou dentro do poço do elevador para soar daquele jeito. E ambas explicações eram impossíveis. Mas não seria algum barulho do nheque, 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 sabe? Da máquina, que parecia um assovio? Enfim. A segunda foi um pouquinho mais sinistro. Era por volta das 2 horas da tarde. Michael tinha ido embora, Pablo tinha ido tirar o intervalo e o rapaz das 2, o Hector, havia chegado. Havia 2 quartos que ainda não tinham feito check-out e eu me encarreguei de subir para ver a situação. Me lembro até hoje os números: 307 e 705.
O 307 estava vazio, mas quando cheguei no 705, ouvi vozes dentro do quarto. Não querendo ter que enfrentar o tal hóspede, pois ainda era novata e tinha um pouco de vergonha, eu dei meia volta e voltei para a recepção e tentei convencer o Hector a subir lá, mas sem sucesso. Então, mais uma vez, subi de volta para o 705. Ainda ouvia as vozes vindas de dentro do quarto. Mas no momento em que eu bati na porta, tudo ficou silencioso. As vozes cessaram, mas eu consegui ouvir gente andando dentro do quarto. Bati mais uma vez e os passos pararam. Bati de novo e dei um passo para trás, para ver por baixo da porta, e notei sombras de pés se movendo pelo quarto. Já ficando sem paciência, voltei a bater na porta, dessa vez por mais tempo ainda. Eu fiquei exatos 10 minutos batendo naquela bendita porta, já totalmente sem paciência. Aí eu abri a porta esperando não levar um xingão do hóspede, né? E vi, para o meu espanto, que o quarto estava totalmente vazio. Havia malas abertas lá, mas não tinha absolutamente ninguém ali. Cheguei até o banheiro, não fiquei muito mais tempo lá. Eu chequei até o banheiro, mas não fiquei muito mais tempo lá. Quando cheguei na recepção, vi os hóspedes do tal quarto conversando com o Hector, pedindo para ficar mais algumas horas no quarto. Depois que eles saíram, Hector me perguntou quem estava no quarto, pois eu tinha falado para ele que tinha gente no quarto. Sem acreditar na minha versão, ele checou as câmeras no momento que eu subi lá, pela primeira vez, até a segunda. Em nenhum momento alguém entrou ou saiu daquele quarto nesse intervalo, e eu realmente fiquei 10 minutos batendo naquela porta. Ninguém presenciou mais nada no final do ano. Voltaram a acontecer em janeiro, mas coisas voltaram a acontecer em janeiro de 2020. Todas as vezes que eu ficava sozinha durante o intervalo da minha nova colega, a Laura, o Michael tinha pedido demissão em dezembro, né? E eu sempre sentia que havia alguém comigo atrás daquele balcão. As gavetas abriam sozinhas, as portas dos armários, que são de pressão, também abriam, ou seja, elas precisam de alguém para pressioná-las para abrir, mas elas também abriam sozinhas. Muitas vezes, quando eu estava de intervalo na sala de descanso, a Laura dizia me ver parada ao lado dela em sua visão periférica, quando não tinha ninguém ali. Quase sempre que eu subia para verificar os quartos, eu via vultos passarem atrás de mim, através dos espelhos que ficam nas paredes dos quartos. Mas o mais sinistro de todos esses que eu contei, na minha opinião, envolveu nosso sistema de alarme especial. Na parede atrás do balcão temos um painel com luzes vermelhas, cada uma representando um quarto, PNE, pessoa com necessidade especial. Ah, entendi. Quando eles precisam de ajuda, eles apertam um botão dentro do quarto que aciona um alarme ali na recepção e a luz brilha, identificando o quarto. Por muito tempo, as luzes não tinham identificação, elas apenas brilhavam, mas não tínhamos como identificar de qual quarto elas vinham. Então, em um dia, sem movimento, o Michael, junto comigo e o rapaz da manutenção, trabalhamos juntos para identificarmos cada luzinha. O rapaz da manutenção nos mandava por mensagem em qual quarto ele estava e apertava o botão, e a gente numerava as luzes de acordo. Nós conferimos no dia seguinte, já que não tivemos tempo de fazer no dia anterior, e todas estavam de acordo com o seu respectivo quarto. Isso foi em dezembro. Um pouco antes do Michael sair, e desde então ninguém mais se incomodou com as luzes. Raramente tínhamos hóspedes especiais, então famílias normais ficavam nesses quartos. Todas as ocasiões em que soaram os alarmes eram crianças brincando pelo quarto e apertando tudo que vinham pela frente. O que eu vou contar agora aconteceu mais recentemente, entre fevereiro e março. Nós, do ramo hoteleiro, já estávamos sofrendo com as consequências do vírus. A cada dia chegavam menos e menos hóspedes. O hotel estava parcialmente vazio e, aproveitando a falta de hóspedes, o gerente interditou alguns quartos para fazer algumas manutenções mais pesadas.
Era uma manhã de segunda-feira, por volta das 7 horas da manhã, horário em que a maior parte dos hóspedes estavam no salão tendo seu café da manhã. Eu estava verificando as reservas do dia anterior quando ouvi o alarme PNE atrás de mim. Eu e a Laura nos viramos na hora, esperando que ele soasse mais uma vez, para vermos de qual quarto vinha. Por sorte, ele soou mais uma vez. Quarto 209. Como eu tenho uma boa memória de quartos e hóspedes, disse para ela que tinha quase certeza que era uma família com criança que estava hospedada nele. Nós duas demos de ombro e voltamos às nossas tarefas. Eu, no entanto, fiquei com uma pulga atrás da orelha e fui no sistema conferir se a minha memória estava correta. Eu senti o sangue gelar quando vi que o quarto estava interditado para manutenção. Contei para Laura, que arregalou os olhos e rapidamente disse que devia ser o gerente ou o rapaz da manutenção. Eu olhei o relógio do computador e era 7h20 da manhã. Eu disse para ela que o gerente só entra às 8 e o rapaz da manutenção não havia chegado ainda. Ela ficou desacreditada e foi checar as câmeras do estacionamento. E constatamos que realmente o rapaz da manutenção não havia chegado ainda, mas que o gerente já havia chegado. Já respirando mais aliviada, pedi para ela mandar mensagem para o gerente perguntando onde ele estava. Laura me cutucou alguns instantes depois com os olhos arregalados e me mostrou a resposta dele. Ele disse assim: estou na sala de descanso com as camareiras. Por quê? Precisa de alguma coisa? Laura mandou um áudio explicando o que aconteceu para ele e ele respondeu: kkkk, qual das duas vai ser a corajosa para verificar o quarto? Decidi que eu subiria. E tinha alguma coisa e se tinha alguma coisa sobrenatural lá, eu queria ver. Sempre fui curiosa a respeito do paranormal e, apesar de ser um pouco cética, não duvido dessas coisas. Subi no segundo andar e entrei no quarto. E ele realmente estava vazio. Não havia nem colcha nos colchões das camas, mas também não achei o tal botão. Eu nunca tinha visto ele, então eu não sabia onde ficava localizado. Na volta pelas escadas, me encontrei com o gerente que estava subindo para verificar o quarto também, e ele me fez acompanhá-lo novamente de volta ao quarto, para me mostrar onde ficava o botão. Quando chegamos lá, ele me mostrou o botão embaixo da pia do banheiro. Ele mandou uma mensagem para Laura avisando que ia apertar o botão de novo e para ela verificar qual luz ia acender. Ele apertou várias vezes o botão e a resposta que a Laura deu foi que nenhuma luz acendeu. Eu me arrepiei toda. O gerente disse que provavelmente era problema na fiação. Ele pedira para o rapaz da manutenção verificar mais tarde e a luz que acendeu era um alarme de um outro quarto. Mas pessoalmente não acredito que seja isso. Todas as luzes estavam numeradas corretamente. Eu estava lá quando aconteceu e as chances de realmente estarem trocadas era muito baixa, já que de 9 quartos PNE que nós temos, 6 estavam para manutenção, 2 estavam vazios e só um estava ocupado. Mais para o final do meu turno, o rapaz da manutenção veio falar comigo. Ele disse que checou o alarme do 209 e ele estava funcionando normalmente. Foi durante o meu intervalo. Laura confirmou para mim no dia seguinte. Olha, não havia nenhum problema na fiação e a numeração estava correta. Não sabia se eu ficava mais confusa com o que aconteceu ou assustada. Enfim, esses foram os meus relatos curtinhos a respeito do hotel onde eu trabalho. Sei que não foram grande coisa, mas foram coisas estranhas e quase sem explicação que aconteceram lá. E eu decidi compartilhar com vocês e com os assombrados. Espero que você leia ele em uma live ou, quem sabe, mais uma coletânea especial de hotéis. Ele é muito longo para uma coletânea. Um beijo e abraço para todos da família Assombrado. Obrigada por ler o meu relato e reforçando, por favor, fiquem todos em casa, não saiam, a não ser que seja extremamente necessário, lavem as mãos e se mantenham hidratados. Atenciosamente, Fulana. Um beijo para você, muito obrigada. E o hotel ele já era assombrado com os primeiros andares e os outros passaram a ser assombrados também. Mas e a mulher, a camareira que recebeu um recado do pai ali? Será que ele é tipo uma espécie de portal e tudo acontece por ali? Eu já vi uma vez
num Assombrações, se não me engano, que a casa da mulher, o quarto dela lá era tipo um portal, um monte de coisa saía, espíritos nada a ver, espíritos ruins, entidades, tipo tudo ali saía daquele lugar, tipo de um guarda-roupa, não sei, ou de um, era tipo Nárnia, sabe? Mas aquele lugar virou um portal e aí tiveram que fechar aquilo porque saía de tudo dali. Desde espíritos bons, que né, não ofereciam risco algum, até seres de sombras, magos negros, sei lá, sabe essas coisas? Será que esse hotel é uma espécie de portal? Maledite matou minha gata. Agora ficamos com raiva. Vamos lá ver. Olá, Ana e assombrados. Me chamo Fulana, sou de São Paulo. O que eu vou relatar agora me deixou abalada. Se tiver erros de digitação, peço desculpas, pois escrevo tremendo de raiva e de tristeza. Olha lá. Pode ler tranquila, pois os nomes estão trocados. Para vocês entenderem, eu vou relatar desde o começo. Há uns anos atrás, eu conheci uma Maledite através de uma amiga. Até então, era uma pessoa boa, né? Ela sempre começa com boas pessoas. Ana, eu era católica, porém sempre gostei da Umbanda e do Candomblé. Quando eu casei, fiquei um tempo sem ir no terreiro, mas acabei conhecendo um e estou lá até hoje. Lembro que na minha terceira gira, que eu já estava na casa, era uma gira de Exu. A gira corria normalmente até que fui para a cozinha e tinha um Exu próximo da entrada. Ele me pediu que eu acendesse o charuto dele. Assim eu fiz. Quando ele soltou a fumaça em mim e começou a falar: Olha, moça, cuidado com quem você coloca na sua casa, porque diz ser seu amigo e não passa de uma filha da mãe. A boca é sincera, né? Eu fiquei assustada, mas entendi o recado. Ana, eu sou uma pessoa de pavio curto, porém eu não consigo tocar. Eu sou uma pessoa de pavio curto, mas não consigo tocar ninguém da minha casa. Esse é o meu mal. Então um dia a Maledite, que prefiro chamar aqui de Quiumba viva, apareceu em casa me chamando. Na hora eu chamei pelo Exu que tinha me avisado sobre a infeliz. Chamei ele e falei: Olha, eu preciso da sua ajuda. Afasta essa coisa da minha casa, pois ela vem atrás de mim. Fui, atendi ela normalmente e depois de uns dias eu peguei ranço dela, sabe? E do nada parei de falar com ela. Graças a Deus e ao Exu. Porém, Ana, aí começou o tormento. Minha casa era só briga. Passei uns dias brigada com meu marido e eu sem entender nada. A semana passou, chegou o dia de ir pro terreiro. Eu ainda estou no desenvolvimento, sabe? E nesse dia o meu boiadeiro veio, me mostrou que eu estava ruim por causa dela. Ou seja, a Quiumba lá estava me jogando magia. Melhorei uma semana. Na outra semana, briga de novo. Porém, quando chegou o dia da gira, eu não consegui sentir o meu guia no desenvolvimento. A gira corria normal. Quando chegaram os Exus, nesse dia era a gira deles. Quando eu comecei a chorar, o Exu do meu pai veio até mim, pegou na minha mão e me puxou. Nisso ele chamou o meu Exu, que veio bravo. Eu sentia ele bufando de raiva. Quando ele mesmo me falou: Essa filha da... Tá achando que vai derrubar a filha minha agora? Eu vou mostrar quem sou eu. Depois disso, fiquei bem. Porém, vocês acham que a Maledite Quiumba parou? A resposta é não. Quando foi agora, dia 2 de janeiro de 2021, estava eu no meu quarto comendo e perguntei para o meu marido: Cadê a Anjinha, que é minha gata? Ele respondeu: Ela passou aqui, mas eu não sei para onde ela foi. Depois de uns 10 minutos, eu ouvi um miado alto que vinha da direção da casa do meu vizinho. Eu já estava com roupa de dormir. Peguei a primeira roupa que eu vi, coloquei e saí na rua. Quando meu vizinho me falou: eu estava te procurando, fulana. Sua gatinha caiu do meu muro. Eu só ouvi a pancada dela no chão.
Ana, meu coração veio até minha boca. Entrei no quintal dele e vi minha gata miando, desesperada. E isso acabou comigo por dentro. Então, peguei ela, corri para minha casa, gritando para o meu marido me levar no veterinário, mas infelizmente não deu tempo. Ela morreu nos meus braços. O que me machuca é que ela me esperou para morrer. Ana, que desespero, que angústia eu senti. Isso ficou em mim por muitos dias. Como que uma gata cai de um muro? Ela não era de sair, mas era bem ligeirinha. Então, consegui falar com o Exu, não o mesmo do começo do relato, um outro. Quando eu falei para ele, ele me olhou e disse: Moça, você já sabia que era ela, você só queria confirmar. Sim, foi coisa que ela mandou para você. Ana, minha gata, entrou na frente para me proteger. Eu sei que muitos vão falar, por que os guias não protegeram? Mas para quem não sabe, o animal se oferece para defender o dono. O gato então fez de tudo. Sei que minha gata se sacrificou por mim, pelos meus filhos, e sei também que Exu é lei. Tudo que vem volta. O que uma pessoa ruim é capaz de fazer com o próximo? Por isso vai um conselho, assombrados. Cuidado com quem vocês colocam dentro da sua casa. Eu aprendi da pior forma. Bom, Ana, aqui termina o meu relato. Peço desculpa se ficou longo, mas eu precisava comentar desde o início. Outra coisa que esqueci de falar, a Maledite Quiumba é uma lascada. Não tem nada na vida. Vive na porcaria. Perdão da palavra, ela não falou porcaria, falou outra coisa. Mais engraçado que ela tem dinheiro para fazer maldade para os outros, né? Dedico esse relato à minha gatinha e quero dizer obrigada pelos dias felizes com você, sua doidinha, como eu chamava ela. Sei que ela está bem e que está feliz, pois adotei outra gatinha que vai ser amada igual ela foi. Ana, obrigada por ler meu relato. Pessoal, deixem o like, eles merecem. Deus abençoe vocês. Um beijo para você, muito obrigada. Volta. Ah, se volta. Mas gente, eu não entendo esse povo. Bom, vamos lá. Continuar aqui. Espírito do coveiro e seu cachorro. O moço que nos conta esse relato diz que era tarde da noite e estava ele lá com seus 5 anos de idade e um primo dele de 6 anos de idade que iria dormir na casa dele naquele dia, naquela noite, né? E eles estavam num baile do CTG, que é Centro de Tradições Gaúchas, com os pais dele, e já era bem tarde. Era em torno de uma meia-noite de uma sexta-feira, se não lhe falha a memória. E ele diz aqui que criança faz muita bagunça no baile, né? Mas quando bate um sono, a criança fica pentelhando os pais porque quer ir embora, né? Quem é pai e mãe aí sabe. E aí ele diz que ativou ali neles o modo pentelhos chatos que querem ir embora. Então as crianças já estavam cansadas, já estavam querendo dormir. E aí a mãe dele decidiu que levaria os dois para casa então, colocaria os dois na cama, faria os dois dormirem e depois ela voltaria para o baile. Pois bem, ele diz que o CTG da cidade dele fica ao lado do cemitério municipal. Hoje é um bairro lindo, cheio de casas por lá. Mas na época era na entrada da cidade. Quase não havia casas ali. Era bem afastado, ou seja, era um lugar escuro e isolado. Só tinha a rua, o CTG e o cemitério de um lado e do outro lado a casa do coveiro. O resto era só terreno baldio até a cidade. Então, para chegar do CTG até a avenida que dava até a entrada da cidade, precisava passar pelo cemitério, em frente à casa do coveiro. Então, eles estavam de saída do CTG, de carro, passando por aquela rua escura, indo em direção à casa deles. E ele diz que lembra bem daquela noite, da mãe dele ao volante, o primo dele no banco do carona, ele no banco de trás, no meio do vão, assim, entre os dois bancos da frente, sabe?
E eles estavam conversando sobre a rua escura e rindo, e a mãe dele falando, nossa, como era assustador ali. E diz que brincalhona como a mãe dele ficou botando medo neles, dizendo, Ah, vocês vão ficar sozinhos em casa, vocês não vão ficar com medo, né? e ria, e eles também riram. Agora ele não sabe se eles riram de nervoso ou o quê, né? Ele conta que eram muito pequenos, ele era muito pequeno, então a memória falha um pouco. Mas o que não falha é a lembrança desses segundos que seguiram após isso. Foi no momento em que eles estavam nessa brincadeira, conversando sobre isso e passando em frente à casa do coveiro, quando passou correndo em frente ao carro deles, a mais ou menos uns 20 metros de distância do carro, uma pessoa toda branca, bem branca, seguida de um cachorro, também todo branco. Era como se eles fossem de luz, uma luz bem fraca. E eles saíram de dentro do cemitério em direção à casa do coveiro. E a mãe dele desacelerou o carro com o susto. Mas o mais surpreendente foi que quando aquela pessoa e cachorro chegaram na casa do coveiro, simplesmente atravessaram pela porta, como se a porta de frente da casa estivesse aberta. Mas a casa estava toda fechada, com as luzes todas apagadas, como se ninguém morasse ali. Aquela pessoa atravessou a porta, seguida pelo cachorro, que também atravessou. Foi assim, ó, puf, puf, os dois sumiram. Tipo, foi questão de segundos e a mãe dele freou o carro de vez quando viu os dois sumirem na porta de frente da casa. Ele lembra que ele quase caiu entre os bancos da frente do carro lá, né? Porque ele tava no meio assim, a mãe dele brecou com tudo. E ele disse que por um segundo eles ficaram olhando aquilo assim em choque, sem nem conseguir dizer nada. E ele só lembra da mãe dele virar para eles e falar: Ó, vocês não viram nada, vocês não viram nada. Ela falou isso várias vezes e eles foram para casa em silêncio. Ele conta que ela teve muito trabalho para colocar os dois para dormir naquela noite, porque eles estavam muito assustados. E o tempo todo ela só tentava convencê-los de que nada tinha acontecido. E demorou tanto que ela voltou para o baile só para buscar o pai dele, porque ela ficou ali horas tentando acalmar os meninos. Mas diz que depois a coisa tomou outra proporção quando eles, com mais idade, foram atrás de saber mais sobre esse ocorrido, conversando com as pessoas. E disseram que mais ou menos naquela época mesmo, invadiram a casa do coveiro para roubá-la, porque ela era bem isolada, era uma casa bem isolada, e acabaram que mataram o coveiro. E acabaram que atiraram no coveiro. E quando o cachorro dele foi tentar defendê-lo, atiraram no cachorro também. E acabaram matando os dois. Porém, ele diz que não tem nada que confirme essa história. Ele tem suas dúvidas se isso aconteceu mesmo, porque diz que a cidade é bem pequena e pacífica. E uma história de assassinato assim, ele acredita que ficaria bem conhecida por muitos anos. Mas o que eles viram, e isso não tem... O Senhor no trenzinho. Vamos ler. O Senhor no trenzinho. Não tem nomes no relato. Oi, Ana, Matheus e Assombrados. Me chamo Fulana e amo o canal. Vou contar um relato curtinho que aconteceu comigo quando eu tinha 10 anos. Eu fui na praça num domingo de noite e tinha aquele trenzinho da alegria, sabe? Que fica dando voltas no centro da cidade com os personagens Homem-Aranha, Batman, Ursinho Puff, Emília, Fofão, Fonfon, Carreta Furacão, mais ou menos assim. Minha família me levava direto lá, pois eu e meu irmão mais novo gostávamos muito. Que criança que não gostava de andar de trenzinho? Eu lembro que lá em Laranjal tinha trenzinho na época do Natal só. E aí formava fila e a gente ficava esperando para passear naquele trenzinho. Era uma delícia. Então a minha família me levava direto lá, pois eu e meu irmão mais novo, a gente gostava muito de ir. A criançada lotava o trenzinho sempre, mas nesse dia não tinha muita gente. Meus pais compraram as fichas e entraram comigo e meu irmão mais novo, entraram comigo e com meu irmão mais novo. Os bancos eram grandes e de ferro, deu para sentar todo mundo junto na mesma fileira. O trenzinho começou a andar.
com a música do Balão Mágico tocando e os personagens fazendo gracinha, brincando com as poucas crianças que tinham ali. Eu me lembro certinho que passou perto do banco onde eu estava sentada com os meus pais, um senhor andando devagar e olhando as crianças e o movimento das ruas. Ele me chamou a atenção, pois estava usando roupas largas e muito velhas. Sua pele era roxa e com manchas de queimado, tudo enrugado, e os poucos cabelos que tinha eram brancos. Ele estava sozinho, não conversava com ninguém e parecia que ninguém o via também. O trenzinho andava devagar, passava entre as ruas que estavam pouco movimentadas também. Quando chegou no semáforo, o trem parou. Aquele senhor subiu em cima do primeiro banco que tinha na primeira fileira do lado da grade do trem. Subiu assim com os 2 pés no banco, apoiando no ferro que tinha ali, e se inclinou com o restante do corpo para fora do trem. E em segundos ele se jogou, ele pulou do trem para a rua, simplesmente assim se jogou. Eu não vi ele caindo no chão, parece que ele sumiu no ar. Eu, sem entender nada e assustada, levantei correndo, apontando, falando para o meu pai que o senhor tinha pulado na rua. Mas ninguém tinha visto, ninguém fez nada. Tinha mais adultos ali, mas era como se só eu tivesse visto mesmo. Eu, assustada, falando, o homem pulou, pai, ele pulou para a rua. E minha mãe disse que não tinha nenhum senhor lá e que ninguém pulou. Eu olhei para trás tentando ver, mas não dava, o trenzinho continuou andando. Quando desci do trenzinho, fiquei olhando e tentando entender o que tinha acontecido com o senhor. Eu lembro que eu enchi o saco da minha mãe a semana inteira, dizendo que aquele senhor tinha pulado do trem em movimento, mas ninguém acreditou e nem viu nada, né? Eu estava super bem, não foi alucinação, não foi loucura. Eu tenho certeza do que eu vi. Agora eu só não entendo por que ele pulou do trenzinho. Claro que ele estava morto, ninguém o viu. Na época eu não senti medo, mas hoje isso me arrepia. Eu queria entender por que ele entrou lá e pulou do trem em movimento. Que explicação espiritual isso tem? Já aconteceu algo parecido com vocês? Quando fiquei mais velha, eu sempre comentei com os meus pais desse senhor. E eles disseram que na época que eu contei isso para eles acharam que era invenção ou coisa de criança. E eu expliquei que realmente eu vi. Eles disseram que não sabem explicar, que não faz sentido isso. E não faz mesmo. Foi bem louco. Obrigada por ler, Ana. Um beijo para você e toda a sua família. Fiquem com Deus. Um beijo para você. Muito obrigada. Será que era de outra dimensão? Tipo o velho de Sete Além? E aí ele pulou para um outro lugar, só que aí ele sumiu porque ele acabou voltando para a dimensão dele. Se era um espírito atormentado. Ele não estava bem, não. Alguma coisa aconteceu ali. Por que ele estava no trenzinho de crianças? Eu não sei. Ele estava bem machucado. Não estava legal. Se jogou do trenzinho? Não sei. Se alguém souber aí, tiver alguma explicação. Ok. Sogra maledite. Oi, Ana e assombrados, estão bem? Tudo jóia, tudo certo. Me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Já enviei alguns relatos, uns foram lidos, outros não. Mas segue mais um relato aqui. Observação, não é assombrado. Ui, eu fiz uma bolinha de sabão com a minha boca? Bolinha de sabão. Uma bolinha voando assim, que bonitinha. Observação, não é assombrado, mas é intrigante. Bom, eu tenho 31 anos e atualmente estou em uma união estável com o filho de uma maledite. Ela sempre me tratou normalmente. Nunca fomos amigas ou tivemos intimidade, mas até que era tranquilo. Quando estávamos juntos, há uns 4 anos,
eu descobri que estava grávida de uma linda menina e minha gravidez foi bem delicada, pois eu e o pai da minha filha tínhamos incompatibilidade sanguínea e quase perdemos ela por diversas vezes. Devo esclarecer que sou o segundo casamento do meu namorado e que o primeiro casamento não foi tão bom, mas eles não tiveram filhos. Então, a baby foi uma grande felicidade. Depois que engravidei, viemos morar juntos. E como todo casamento, temos nossos altos e baixos, mas nos damos muito bem. Minha relação com a Maledite começou a mudar após a descoberta da minha gravidez. Ela, na verdade, nunca aceitou. E acredito que ela ache que a minha filha não é do filho dela. Desde então, ela sempre fez questão de se intrometer, dizendo que a gravidez não era de risco nada, que eu tinha era frescura, que eu me fazia de coitada e tudo mais. E eu sempre fiz a doida, sabe? Não ligava para o que ela falava. Bom, minha filha nasceu saudável, cresceu e hoje já tem 3 aninhos. E a Maledite começou a atacar mais e mais. Há uns 6 meses atrás, não era data comemorativa, nada, ela, Maledite, resolveu comprar um par de chinelos para cada um de nós. Meu namorado, eu e minha filha. Logo que ele chegou com o presente de grego, eu, que já sou macaca véia de Maledite, pensei, não uso esse chinelo, nem a pau, e não vou deixar minha filha colocar também. Mas para o meu marido, eu sorri e apenas agradeci o presente. Como eu não poderia simplesmente jogar fora, porque ele perceberia e poderia achar que era desfeita da minha parte, eu simplesmente guardei lá no fundo da gaveta de sapatos. Os dias se passaram. Em uma tarde eu estava para sair quando o chinelo que eu estava simplesmente arrebentou do nada. Como eu estava de saída, eu só peguei o chinelo que eu ganhei da Maledite, coloquei no pé e saí. Enfim, naquela mesma semana, o meu namorado disse que não estávamos dando certo e resolveu sair de casa. Ana, do nada, ele saiu de casa. Eu fiquei bem chateada, mas aceitei. Fazer o quê, né? Fiquei com essa pulga atrás da orelha. Mas como ele não estava em casa, peguei os chinelos e simplesmente joguei no lixo. Os meses foram passando. E como nós, eu e meu marido, namorado, tá? E como nós não brigamos e temos uma filha pequena, resolvemos que iríamos ficar desse jeito, namorando e nos vendo sempre. E no meio dessas visitas, pegamos Covid e tivemos que ficar isolados em casa por 14 dias. Eis que um dia pela manhã toca o interfone e o porteiro anuncia que a Maledite estava no portão para nos visitar. PS. Mesmo quando éramos casados, ela nunca veio até aqui. Deixamos ela entrar e ela chegou dizendo que faria um chá para nós. Mais uma vez, o meu sensor de Maledite e suas comidinhas feitas especialmente para alguém apitou. E eu pensei, não vou tomar esse chá, mas nem ferrando. Então ela fez o chá. Não sei o que ela colocou, mas quando o meu namorado foi beber, ele disse para mim, Eca, que chá ruim, experimenta, fulana. Então, mais do que depressa, a Maledite saiu correndo da cozinha dizendo que eu não poderia tomar o chá na mesma caneca que ele. E que se eu quisesse, ela deixaria o chá para eu e minha filha bebermos lá. Na hora eu percebi que esse chá estava com alguma coisa e apenas respondi para ela, tá bom, dona Maledite. E aí então a bruxa voltou para a cozinha e gritou, fulana, o chá estava tão bom que eu bebi tudo, nem deixei para você ir para beber. Após o chá com mandinga, a Maledite foi embora da minha casa, toda se fazendo de mãe amorosa. Peraí, então ela foi lá para fazer um chá só para ele, você não podia beber da mesma caneca e de repente ela bebeu tudo, o chá acabou, não sobrou para ninguém, ela não fez mais também, só para ele tomar, não podia tomar da mesma caneca.
Após o chá com mandinga, Maledite foi embora da minha casa, todos se fazendo de mãe amorosa. E na mesma semana, adivinhem, eu e meu namorado brigamos novamente. Aí fica a questão, será apenas coincidência? O que vocês acham? Enfim, não estou justificando ou dizendo que o meu namorado não está errado em não se posicionar, ou que eu não sou uma trouxa em não me impor ou revidar as más atitudes que ela tem. Mas que essas coisas que ela faz me deixam com a pulga atrás da orelha, isso me deixa. Observação. Minha mãe, também fã do canal, sempre me ensinou que temos que ter pena de pessoas como ela. E talvez seja por isso que até hoje eu não tenha metido a mão nas fuças da Maledite. Beijos, Ana, Matheus, Babies e Assombrados. E obrigada por ler esse relato. Um beijo para você, obrigada. Muita coincidência, né? Após um presente do nada para todo mundo, e você usar o presente, e ele provavelmente estava usando também, vocês brigarem, ele querer sair de casa. Aí depois do chazinho, que na verdade foi especialmente feito para ele, mas ninguém mais podia tomar, também ele quis sair de casa de novo. Vai saber, vai saber. Sei lá. Pode ser, né? Pode ser. Que tem uma Maledite aí, a Maledite sogra, mexendo os pauzinhos para o filho não casar, ou enfim, né? Mas nem com a neta, assim, não amoleceu o coração dela? Triste. Deixa eu dar beijo aqui no pessoal. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.